Bem-vindos! Hoje o nosso papo é sobre um tema quente: a saúde suplementar no Brasil. Vamos olhar as negativas de cobertura, o papel da inteligência artificial nisso tudo e como afeta a gente, na prática médica. Para começar, quem define as regras desse jogo? Oi. Olha, entender quem manda é o primeiro passo, né? Tem toda uma estrutura por trás. A base mesmo é a Lei Federal 9656, lá de 98, a famosa Lei dos Planos de Saúde. Certo. Ela que diz o que é uma operadora, como os planos funcionam, sabe, ambulatorial, hospitalar, define a cobertura mínima obrigatória, o plano referência, e um ponto-chave. Ela conecta tudo ao Código de Defesa do Consumidor. Ah, então o CDC entra com força total aí. Aquela lei de 90? Exatamente. O CDC vê o plano como um serviço e o paciente como consumidor. Isso é super importante. Garante direito à informação clara, protege contra cláusula abusiva, prática enrolada. Tipo, negativa sem explicação. Isso, ou demora excessiva. A responsabilidade por falha no serviço é da operadora. É uma ferramenta forte para a gente e para o paciente. E mais recentemente, teve aquela lei de 2022, a 14.454. Ela mudou algo sobre o rol da ANS, né? Isso mesmo. Ela veio para esclarecer a cobertura de tratamentos fora do rol. Basicamente, se o tratamento não está na lista, ele ainda pode ser coberto. Mas como? Precisa mostrar que funciona, sabe? Comprovar eficácia com base em evidência científica. Ou ter recomendação da Conitec, que é o órgão do SUS que avalia tecnologia. Ou de fora, né? Um órgão internacional. Exato, um órgão de renome internacional. Isso ajuda muito para pedir tecnologias mais novas que ainda não entraram na lista padrão, mas que já são bem validadas. Entendi. E o Conselho Federal de Medicina, o CFM, qual o papel dele nessa história toda? De que a operadora tenha registro no CRM para funcionar. Além disso, espera-se que o CFM fiscalize as operadoras. E as empresas de auditoria médica que as operadoras contratam. Pois é, aí tem uma discussão importante. Essas empresas de auditoria também deveriam ter registro no CRM. E o CFM deveria regular como essa auditoria é feita, para garantir a ética e, principalmente, que a análise técnica seja feita por um médico, né? Para preservar o ato médico. Faz sentido. E se nada disso funcionar, o paciente tem mais alguma porta, além da ANS, claro. Com certeza. O PROCON. Os PROCONs são órgãos de defesa do consumidor e recebem muita reclamação de plano de saúde. Eles podem até multar a operadora se ela descumprir as regras do CDC. É um caminho administrativo que a gente pode indicar para o paciente. E as resoluções normativas da ANS? Mesmo sem detalhar a agência, tem alguma RN-chave aí? Você mencionou a RN 623. Essencial conhecer essa, a RN 624 de 2024. Ela define os prazos que a operadora tem para responder aos pedidos. Para urgência e emergência, a resposta tem que ser na hora. Imediata. Isso. Para os outros casos, são prazos curtos, tipo 5, 10 dias úteis. E o mais importante, acabou aquela resposta vaga de tá em análise. Não pode. Tem que justificar, né? Tem que justificar. Se negar, tem que ser por escrito, linguagem clara dizendo o porquê. É cláusula do contrato, é a lei. E ainda garante o direito do paciente pedir reanálise para ouvidoria da própria operadora. Conhecer isso faz toda a diferença para a gente contestar. Com esse mapa regulatório mais claro, fica mais fácil ver onde estão os problemas. Quais são as irregularidades que a gente mais vê nas auditorias e negativas? Olha, uma coisa que acontece muito e é bem problemática. Profissional não médico fazendo auditoria para negar procedimento técnico. Imagina, sei lá, um administrador negando uma cirurgia complexa. Nossa, mas como assim? Falta competência técnica ali, né? Exato, fere a prerrogativa do ato médico. A gente tem que contestar formalmente, pedir que a reanálise seja feita por um médico auditor da área. Negar um cardio, tem que ser um cardio para reavaliar. E tem aquela questão do médico auditor de outro estado também. Também acontece, é questionável. A licença para exercer medicina estadual
via CRM local, né? Aí usam um auditor registrado só em São Paulo para negar um procedimento lá na Bahia. Isso levanta dúvidas sobre a legalidade desse parecer. Qual a implicação disso? Pode ser uma infração ética, até ilegalidade mesmo. A dica é: recebeu a negativa? Checa o CRM do auditor no estado do procedimento. Se não tiver registro ativo lá, é um argumento forte para invalidar o parecer. Tem que apontar isso para a operadora, para o CRM, para a ANS se precisar. E as empresas terceirizadas de auditoria? A mesma lógica do registro no CRM se aplica. Sim, é lógica parecida. Se a empresa presta serviço médico, mesmo que seja auditoria, ela deveria ter registro no CRM onde atua. Contratar uma empresa sem registro fragiliza tudo. Tira a legitimidade, né? Exato. A gente pode solicitar à operadora a comprovação do registro dessa empresa no CRM. Se não tiver, mais um ponto para contestar a validade da auditoria feita por ela. Agora vamos entrar num campo mais tecnológico e complicado. Inteligência artificial negando o procedimento. Isso está crescendo, né? A gente está vendo muito algoritmo sendo usado para gerar negativa, às vezes em massa. O problemão é que esses algoritmos são como caixas pretas. Ninguém sabe como funciona direito. Ninguém, nem o médico, nem o paciente. Por que o algoritmo negou? Mistério. Tem até artigo falando disso. Algoritmos negam cuidados de saúde a humanos. Essa falta de transparência é o X da questão. E o que a gente faz diante disso? Tem que questionar de frente. Uma linha interessante é comparar com regulação de software como dispositivo médico, o SAB. A Anvisa tem uma RDC A657 de 2022 para software que apoia a decisão médica. Exige registro, validação. Certo. Aí a pergunta é: um algoritmo que não só apoia, mas decide a cobertura, que nega tratamento, impactando direto o paciente, não deveria ser regulado de forma ainda mais séria? Com certeza deveria. Exigir registro, transparência, validação clínica. Exatamente. Então, na prática, recebeu uma negativa que parece automática, genérica. Pede informação formal para a operadora. Que algoritmo é esse? Está registrado? Que critério do meu paciente ele usou para negar? Além da falta de transparência, tem o risco do algoritmo simplesmente errar, né? Claro, um algoritmo pode não pegar as particularidades do caso, as comorbidades, o histórico. Ele pode ser muito genérico. E aí nega um tratamento que era super necessário. Gerando atraso ou pior. Sim, o mesmo artigo que citei lá dos Estados Unidos fala que muitas negativas do tal algoritmo NH-Predict são revertidas na justiça depois. Sugere que a taxa de erro inicial é alta. O risco para o paciente é concreto. E como a gente combate isso? Documentar tudo, muito bem, mostrar porque a decisão do algoritmo não serve para aquele paciente específico, ressaltar o que ele ignorou, falhou em tratamento anterior, tem uma condição X específica, detalhar isso é crucial para qualquer recurso, ouvidoria, ANS, justiça. E tem até um negócio que parece filme, a alucinação da IA. O que é isso? É um risco real, especialmente com IA generativa. A IA pode literalmente inventar coisas. Imagina receber uma negativa baseada num estudo que não existe, ou citando critério clínico nada a ver com o paciente. A IA inventa um motivo para negar. Isso. Ela alucina. Por isso tem que ler a justificativa da negativa com muita atenção. Se parecer estranho, padronizado demais, desconfie. Se pegar uma alucinação dessas, é um argumento fortíssimo para derrubar a negativa. Todo esse cenário, negativas, auditoria, IA entrando, isso gera um impacto maior, né? Além do caso individual. Sem dúvida. Afeta o sistema todo. Um efeito preocupante é o paciente que desiste do plano. O desgaste de brigar, a burocracia, a sensação de impotência, leva muita gente a largar o plano, mesmo podendo pagar. E isso sobrecarrega o SUS, gera mais insatisfação. Exatamente. Um ciclo vicioso. É uma quebra de confiança no sistema. A gente, como classe médica, poderia até tentar mostrar mais isso, quantificar, dar visibilidade para o custo humano e financeiro dessa situação. E para o médico, qual o impacto no nosso dia a dia? É um desgaste imenso.
aquilo que chamam de redundância administrativa. A gente perde um tempo absurdo preenchendo papel, escrevendo justificativa para coisa óbvia, ligando para a central, discutindo com o auditor. Tempo que podia estar com o paciente. Exato. E a frustração de ver tratamento necessário sendo negado por burocracia ou por um algoritmo opaco. Isso contribui muito para o burnout médico. É um dreno na nossa energia, no nosso tempo. O que a gente pode fazer? Acho que fortalecer a atuação das nossas entidades, buscar junto às operadoras, a ANS, simplificar processos, padronizar o que for possível com base em evidência e defender nossa autonomia. Talvez propor protocolos mais claros para coisas comuns, diminuindo essa necessidade de justificar tudo individualmente sempre. Olhar para os Estados Unidos, onde essa discussão de IA e negativas parece mais avançada, ajuda a gente a entender o que pode vir por aí. Ajuda muito. O que acontece lá é um alerta para nós. O uso de algoritmo para gerenciar e negar cuidado, principalmente pós-agudo, domiciliar, já é antigo lá e está gerando muita ação na justiça. Empresas grandes envolvidas. Sim, United Health com o tal NH Project, Humana, Cigna, todas enfrentando ações coletivas pesadas. A alegação é que os algoritmos erram muito. Falam em 90% de reversão do NH Project quando apelam, e que as negativas saem em segundos, sem análise humana real. 90% é muita coisa. E o pior é que, mesmo errada, a negativa muitas vezes fica, né? Exatamente. A taxa de apelação do paciente é baixíssima, menos de 1%. Então, na prática, a negativa vale. O paciente desiste, paga do bolso, busca algo pior. É uma dinâmica perversa que beneficia a seguradora à custa da saúde. Uma simetria total de poder e informação total. E a lição para nós é: temos que informar e empoderar nossos pacientes sobre os canais de recurso, ouvidoria, PROCON, ANS e simplificar esses caminhos. E lá nos Estados Unidos tem alguma tentativa de frear isso? Regulação? Tem movimentos. O governo federal, CMS, do Medicare e Medicaid, tentou umas regras para exigir análise individual, mais transparência, mas dizem que é tímido, não mexe muito na apelação. Alguns estados estão criando leis próprias, proibindo decisão só por IA, exigindo supervisão médica. E surgiu até IA para contra-atacar, né? Pois é, uma guerra de robôs. Ferramentas de IA para ajudar paciente e hospital a fazer a apelação contra a negativa da outra IA. Curioso, né? Muito. E a ideia é de regular esses algoritmos como dispositivo médico, tipo pela FDA lá ou Anvisa aqui. Esse debate está forte. A lógica é: se o software decide sobre tratamento, impacta a saúde, não deveria ser tratado como um dispositivo médico? Precisar de prova de segurança, eficácia? Faz todo sentido. As seguradoras dizem que é só apoio, que o médico revisa, tentam fugir da regulação. Mas para fugir, precisaria ter transparência de como o algoritmo funciona, coisa que elas não querem dar, alegando o segredo industrial. E a isenção não vale se o software pode causar dano sério, que é o caso óbvio de uma negativa errada. Então, a grande lição que a gente tira da experiência americana para o Brasil seria qual? Urgência. Precisamos discutir e criar regras claras para a IA na saúde suplementar antes que o problema fique do tamanho que está lá. Garantir transparência, exigir validação e assegurar que a decisão final seja do médico, com a IA como ferramenta, não como juiz. Perfeito. Então, resumindo o nosso papo, a gente viu a base regulatória com as leis-chave como a 9.656 e o CDC, a atualização da Lei 14.454 sobre o rol e o papel do CFM, PROCON e das RNs da ANS como a 623. Falamos das irregularidades comuns nas auditorias, com foco no uso crescente e preocupante da IA, muitas vezes sem transparência, gerando negativas problemáticas. Isso. Vimos o impacto disso nos pacientes, que chegam a desistir dos planos, e em nós, médicos, com o desgaste e a sobrecarga administrativa. E usamos o exemplo dos Estados Unidos como um alerta. Precisamos agir aqui no Brasil. Exatamente.
E a mensagem final para os colegas é: conhecimento é fundamental. Conheçam as regras, os direitos dos pacientes. Exijam respostas claras, usem a ouvidoria, questionem algoritmos opacos. A decisão clínica, baseada em evidência e no paciente, tem que prevalecer. Orientem os pacientes sobre PROCON, ANS, justiça se for preciso. Nosso papel vai além da consulta. Esperamos que essa conversa tenha trazido informações úteis para lidar com esses desafios da saúde suplementar aqui no Brasil. Continuar aprendendo e discutindo é essencial. Muito obrigado pela sua atenção